Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar... Bom dia, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma manhã para falarmos acerca de Deus, da grandeza, do poder, da sua majestade. Porque nesse tempo a qual nós estamos vivendo, um assunto que é sempre relevante em uma pessoa que deve sempre tomar conta dos nossos assuntos, das nossas conversas, das nossas reflexões, é a pessoa bendita de Deus. Então eu convido você a refletir comigo e também, na medida do possível, se juntar com a sua família, pegar a sua Bíblia e continuarmos a refletir acerca desse Deus, a qual nós servimos, a qual nos traz esperança. Domingo passado falamos sobre a imutabilidade de Deus, que é um dos motivos que nos leva a confiarmos mais e mais nesse Deus, a termos esperança num Deus a qual não muda acerca da sua qualidade, do seu caráter, dos seus propósitos e planos, um Deus que não muda do dia para a noite, mas aprendemos que os seus propósitos e os seus planos, indiferente dos nossos, não sofrem mudanças devido à mudança de tempo, à economia, o comportamento humano ou algo desse tipo. Não. O Deus a qual nós servimos e confiamos é imutável em seu caráter, em seus atributos, em seus planos e nos seus propósitos. Isso nos leva a confiar e ter mais esperança nesse Deus. E hoje eu quero falar e continuar falando sobre Deus, mas eu quero falar sobre a eternidade de Deus. É bem verdade que quando nós perguntamos para pessoas o que é eternidade, as pessoas geralmente elas respondem de imediato dizendo que eternidade é algo que dura para sempre. Não sei se você já se pegou respondendo dessa maneira ou se você pensa dessa maneira. Quando se pergunta sobre eternidade, nós imaginamos, ou a maioria imagina, que eternidade é o que dura para sempre. Mas será que isso é verdade? Será que de fato eternidade é isso? É um Deus, se estamos falando acerca de Deus, então se Deus é eterno, é simplesmente pelo fato que ele dura para sempre? Eu acredito que esse pensamento está um pouco equivocado. E eu convido você a refletir comigo e aprender um pouco sobre a eternidade e o que é ser eterno. Um atributo que somente cabe a Deus. Então vamos iniciar o estudo dessa manhã com a oração em nome de Jesus. Deus, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer pela oportunidade a qual o Senhor nos dá de crescermos na graça, no conhecimento e aprendermos acerca da tua palavra. E a tua palavra nos revela o Deus a qual nós estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer a cada dia, a cada momento, ó Pai, que paramos para refletir na sua grandeza. Deus, toma a direção desse estudo, que o Senhor venha alcançar, meu Pai, cada lar, cada mente, cada vida. E em nome de Jesus, que a tua palavra possa fazer total diferença na vida de cada uma dessas pessoas que estarão compartilhando, aprendendo e vivendo, Senhor, acerca e a partir da tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, toma a direção desse estudo para a glória do teu santo nome. Amém. Quero iniciar falando sobre a eternidade de Deus, o que é ser eterno, a partir do Salmo de número 90. Convido você a abrir a Bíblia no Salmo 90, que diz assim, um salmo escrito
por Moisés, é uma das suas orações, que diz assim, versículo 1, Senhor, e eu estou lendo na versão NVI, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Vou repetir novamente. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Está falando sobre a eternidade de Deus. Então, Deus sendo eterno, ao contrário do que as pessoas pensam, e até mesmo vou confessar aqui, até mesmo do que eu pensava, não está se referindo que Deus não tem fim, ou que Ele dura para sempre. Pelo contrário, Deus sendo eterno não tem começo nem fim, nem há uma sucessão de eventos em seu ser. Isto é afirmado no Salmo que acabamos de ler. No versículo 2, Moisés declara, antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele está agindo, Deus está agindo antes da fundação do mundo. E nós percebemos isso não só no Antigo Testamento, nos Salmos, mas nós percebemos isso em Efésios, o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, no versículo 4. Leia a Bíblia comigo, que percebemos que esse pensamento acerca da eternidade de Deus não se resume no Antigo Testamento. Se revela a partir do Antigo Testamento e os escritores do Novo Testamento se apropriam desse conceito de eternidade da mesma forma que o Antigo Testamento. E é isso que nós devemos aprender. Efésios capítulo 1 diz o seguinte, a partir do versículo de número 4, diz o seguinte, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele sempre existiu. Deus, ele sempre existiu. Ele é o primeiro, o último, o começo e o fim, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. É o que o João escreve em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Olha só que interessante. Deus, ele sempre existiu. Não é que ele existirá para sempre. Ele sempre existiu. E é aí que está o conceito de eternidade. Ele é. Olha como que o apóstolo João define a pessoa de Deus, no bom sentido da palavra definir, não que está limitando Deus e sabemos tudo acerca de Deus, mas eu digo o que o apóstolo João absorveu acerca da pessoa de Deus, refletindo sobre a eternidade. Olha como que ele diz, ele é o primeiro e o último, é o começo e o fim, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Ele não se limita em dizer que Deus dura para sempre, ou que Deus durará para sempre. Não, Deus, ele sempre existiu. Deus, ele sempre existiu. Judas, na sua carta, no versículo 25, diz o seguinte, glória, majestade, domínio e poder pertenciam a Deus antes de todos os séculos, bem como agora e para todos sempre. Olha como que eles vão compartilhando e falando acerca de Deus. Judas afirma que o apóstolo João ele diz, glória, majestade, domínio e poder pertenciam a Deus antes de todos os séculos,
bem como agora e para todo sempre. Judas está afirmando que o poder, o domínio e a majestade sempre pertenceram a Deus. Bem como agora, Deus não perdeu a sua glória, a sua majestade, o seu domínio e o seu poder no momento ao qual estamos vivendo. Continuam com Ele, agora e para todo sempre. Visto que Deus é eterno, a sua percepção do tempo é radicalmente diferente da nossa, na maneira que nós percebemos as coisas. E é interessante isso porque o próprio salmista, o próprio Moisés, no Salmo de número 90, que nós acabamos de ler, refletindo, eu peço que você retome ao Salmo 90 novamente, porque quando o escritor Moisés ele vai falar sobre Deus e como que Deus reflete, como que o tempo tem relação com Deus, ou como Deus reflete sobre o tempo, olha o que Moisés ele diz no versículo 4: de fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, como as horas da noite. Meu Deus, olha como que Moisés reflete acerca de Deus. Deus não está limitado pelo tempo. Não. A percepção do tempo de Deus é totalmente diferente da nossa. Nós estamos envelhecendo. Nós estamos percebendo o tempo passar. Nós estamos nos preocupando porque o mundo está numa velocidade extraordinária e nós não conseguimos perceber ou ter percepção da velocidade do tempo. E não só isso, nós não temos percepção do todo, o que está acontecendo num todo, nesse tempo a qual estamos vivendo. Porque nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço. E a eternidade, um atributo que pertence a Deus, faz com que Deus não se limita nem ao tempo nem ao espaço. Por isso que o salmista Moisés ele diz que 1000 anos aos olhos dele, de Deus, são como, por exemplo, como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite que acabou de passar. É muito interessante isso. É interessante também como Millard Erickson ele trabalha a questão de tempo se referindo a Deus. E ele diz o seguinte, que o fato de Deus não ser limitado pelo tempo significa que o tempo não se aplica a ele. Porque foi Deus que criou o tempo. Deus não está limitado ao tempo que ele criou. Ele existia antes de começar o tempo, porque foi ele que o criou. A pergunta que alguns fazem, qual a idade de Deus, é simplesmente imprópria e ridícula. Porque Deus sempre existiu, de eternidade a eternidade. Voltando à pergunta ou à afirmação que eu fiz no início, não é, eternidade não se resume em que Deus durará para sempre. Não, ele sempre existiu, ele sempre existirá. Ele é antes de todas as coisas, inclusive do tempo. Ele não é mais velho hoje do que um ano atrás, que é a imagem que algumas pessoas pintam acerca de Deus, principalmente em desenhos de um senhor barbudo, mostrando que Deus foi envelhecendo ao longo do tempo. Não, Deus não é mais velho hoje do que ontem, ou hoje do que 1000 anos atrás, não. Pois o infinito mais um não é mais infinito, não é mais do que o infinito. Deus não fica mais velho com a soma do tempo que está passando, porque ele não está preso ao tempo. Ele não é como nós, que iremos e estamos envelhecendo, infelizmente. E as mulheres caem em desespero por isso, porque estão envelhecendo. Deus é diferente. Deus ele não está preso ao tempo.
Ele não envelhece. Deus é aquele que é, sempre é. Deus é aquele que sempre é. Ele foi, ele é e ele será. É o que o salmista diz. Moisés afirmou isso no Salmo 90, no versículo 1 e 2. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Um pensamento semelhante a esse é o que Isaías reflete em Isaías capítulo 44, versículo 6. Olha o que Isaías diz no capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim não há Deus, porque Ele é o único que é eterno. O fato de Deus não ser limitado pelo tempo não significa que Ele não tem consciência da sucessão dos pontos, do que está acontecendo em cada época, em cada era, em cada momento da história, inclusive cada momento da sua vida, da minha vida. Deus ele não perdeu essa percepção, embora ele não está preso ao tempo. Ele sabe o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Ele tem percepção de tudo. Ele está ciente de que os eventos ocorrem numa determinada ordem, diferente de nós, que queremos que as coisas aconteçam no estralar de dedos, ou nos apavoramos quando as coisas estão parecendo que está demorando a acontecer ou se concluir. Deus não está e não perdeu a noção, a percepção do tempo. Ele sabe o que aconteceu ontem, hoje e o que vai acontecer. E ele tem noção de que as coisas acontecem, ocorrem numa ordem determinada. Mas mesmo assim ele tem igual consciência de todos os pontos dessa ordem, de forma simultânea. É interessante que Deus ele conhece tudo e tem a percepção de tudo ao mesmo tempo. Ele não perde a memória ou perde a percepção das coisas que aconteceram há 1000 anos atrás. Como nós, que quando vamos relatar algum fato que aconteceu semana passada ou até mesmo ontem, perdemos a percepção ou esquecemos de vários pontos. Deus não é assim. Deus ele tem a plena consciência do que aconteceu há 1000 anos atrás, como se fosse hoje. E tem plena percepção do que vai acontecer 1000 anos lá na frente. Ele não está perdido no tempo, no espaço, nos fatos da história. Deus ele tem consciência, essa transcendência, ou seja, Deus ele não está preso ao tempo, ele transcende ao tempo. Essa transcendência sobre o tempo é comparada à pessoa que se assenta numa torre para ver um desfile. Essa pessoa que senta num determinado lugar mais alto para ver um desfile que acontece, ela não perde alguns fatos do desfile. Pelo contrário, ele vê todas as partes do desfile em diferentes pontos. Ele consegue ver todo o desfile que está acontecendo, porque ele está no lugar mais alto e ele tem percepção de tudo o que está acontecendo. Ele consegue perceber todo o momento e cada etapa do desfile. Não apenas, ele não está percebendo simplesmente aquilo que está passando naquele exato momento, não. Ele percebe
todo o desfile. Ele tem conhecimento de todos os fatos, de todas as partes, porque ele está num lugar mais alto, ele tem percepção de tudo, e nos mínimos detalhes. Ele tem consciência do que está acontecendo em cada ponto da rota. Assim Deus está ciente do que está acontecendo, do que acontece e do que irá acontecer em cada ponto do tempo. Isso é extraordinário. Isso nos faz perceber que Deus, ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, e aí nos leva a aumentar a nossa confiança, a nossa esperança nesse Deus. Porque Deus, ele não é como um homem que se perde, ou que quando vai analisar um fato, faz juízo de valor, fazendo seleção de algumas questões, ou julgando errado por esquecer alguns fatos. Não. Deus, ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, ele sabe de tudo. E ele tem noção e percepção de todos os pontos da rota da história. Deus, ele está num alto e sublime trono, ele contempla tudo ao mesmo tempo, tem a percepção de tudo ao mesmo tempo. Aleluia, esse é o Deus a qual nós servimos. E é interessante que Pedro, ele compartilha esse mesmo pensamento quando vai falar acerca de Deus em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 8. Pedro também nos conta que para Deus um dia parece durar para sempre. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. É o que Pedro diz, compartilhando o mesmo pensamento do Salmo 90 e do Antigo Testamento de uma forma geral. Tomadas juntas, essas perspectivas nos permitem saber que Deus enxerga toda a extensão da história tão nitidamente como se fosse um breve evento que acabou de acontecer. Como eu disse, Deus, ele não tem perda de memória como nós. Ele sabe de tudo de forma nítida. Ele conhece toda a história. Por isso que eu gosto dessa afirmação de quando falamos que ele é o Senhor da história. Porque ele conhece tudo e de tudo e em todo momento não perdeu a percepção de nada, porque ele conhece toda a história. Contudo, ele também enxerga um breve evento como se fosse durar para sempre. Deus vê e conhece os eventos, passados, presentes e futuros, com igual nitidez. Embora ele não haja sucessão de movimentos, ele ainda assim vê a progressão dos eventos em pontos diferentes no tempo. Ele percebe, como eu disse, cada ponto da história e dá o seu real valor a cada ponto da história. Diferente de nós. Sendo assim, aquele que criou e domina o tempo, Deus usa o tempo para os seus propósitos. Deus usa o tempo para os seus propósitos. O tempo está a favor de Deus, não o contrário. Nós nos desesperamos quando percebemos que o tempo está passando e não conseguimos cumprir ou realizar os nossos planos e os nossos propósitos. Deus está tranquilamente ciente de que o tempo está contribuindo para a execução dos seus planos e dos seus propósitos. E partindo disso, eu gostaria de falar também, se aprendemos que Deus é eterno, que eternidade não se resume em falarmos de que Deus dura para sempre, não, mas sim dizer que Ele é antes de tudo e não está preso ao tempo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é ontem, hoje e será eternamente. Ele não está preso pelo tempo.
E é por isso é eternidade, é por isso que só Deus é eterno. Porque só Ele não está preso ao tempo, ele é transcendente a essa limitação do tempo, e o tempo está ao seu favor. É por isso que Ele é onipresente. Eu gostaria também de falar um pouco sobre a onipresença de Deus. Porque assim como Deus não está limitado com relação ao tempo, também esse Deus a qual nós servimos, ele também não está limitado com relação ao espaço. Como eu disse, tempo e espaço não fazem parte, não conseguem limitar Deus, porque foi Deus que os criou. Deus criou o tempo e Deus criou o espaço. Ele é onipresente por esse fato. Ele não tem tamanho nem dimensões espaciais. Deus não é simplesmente grande. Ele é altíssimo. Nós perdemos a percepção da grandeza de Deus, porque não conseguimos determinar o tamanho dessa grandeza. Ele está sempre presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser. É interessante isso, porque Deus ele está aqui comigo agora. Glória a Deus por isso. Eu posso sentir a presença dele, e ele está aqui plenamente comigo. Como eu disse, ele não está com uma parte do seu ser aqui comigo. Ele está plenamente aqui comigo. A sua pessoa está permeando tudo que está acontecendo à minha volta. E Ele está aí com você também, não são partículas de Deus que está presente aí na sua vida, aí com a sua família. Deus está na sua plenitude. Ele está presente, todo o seu ser está presente com você e aqui comigo. E Deus está presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser. Ele não pode ser limitado pelo espaço material, porque Ele que o criou, como eu disse em Gênesis capítulo 1. Ele que cria tudo. Deus também está presente em todas as partes do espaço. Ele está em todos os lugares. Ele enche os céus e a terra. É isso que o profeta Jeremias, ele diz no capítulo 23, versículo 23 e 24, ele enche o céu. Vamos ler, abre a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 23 e 24. Olha o que o profeta Jeremias, ele afirma acerca da onipresença de Deus, tendo consciência da eternidade e da onipresença de Deus. No capítulo 23, versículo 23 diz: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta ao Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta ao Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta, o Senhor é o Senhor fazendo uma pergunta para mim, para você, para as pessoas, para os seres humanos. Deus é um Deus apenas de perto e também não um Deus de longe? Ou simplesmente Deus é um Deus que está longe e não está presente aí na sua vida? Não. Ele é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus que está presente na minha vida e na sua vida, e é um Deus que estará presente amanhã ou 20 anos que se passar da minha vida e da sua vida. Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Ele é o Todo-Poderoso, o Eterno, o Onipresente. Isso é extraordinário. É o Deus a qual nós servimos, é o Deus que é eterno, e a eternidade faz com que Deus seja onipresente. Davi escreve no Salmo 139, a partir do versículo 7 ao 10: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença?
Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tornar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Olha o que o salmista está falando no Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Eu quero te dizer que não há lugar que você corra ou fuja e consiga fugir da presença de Deus. Ainda que você se esconda no mais profundo abismo, Deus estará presente contemplando o seu sofrimento, as suas angústias. Deus, ele estará lá contemplando e sendo presente na sua vida. O salmista, ele diz: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir às mais altas alturas, ali o Senhor estará presente. Ou se eu fizer a minha cama nas mais descer nas profundezas mais ocultas, Deus estará ali presente, olhando para mim e para você, dizendo: por que você está aqui? A presença dele estará lá. Deus, ele é onipresente. Deus está presente em todas as partes do espaço. Mas o seu ser é tal que o céu e até o céu dos céus não podem contê-lo. É o que o escritor de 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, afirma. Que nem os céus podem contê-lo. É claro, porque foi ele que os criou. Embora Deus esteja presente em todos os lugares, ele se faz presente e age de diferentes modos em diferentes lugares. E Milady Erickson, ou melhor dizendo, ele afirma que frequentemente Deus está presente para abençoar, como lemos no Salmo 16, versículo 11. Wayne Grudem também compartilha da mesma ideia. Ele diz que Deus, ele está presente frequentemente para abençoar. Salmo 16, versículo 11 diz o seguinte: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. Ou seja, Deus, ele quer e ele tem prazer em abençoar. Em outras ocasiões, em determinados lugares, infelizmente Deus não está presente para abençoar, mas sim para trazer juízo, como por exemplo no inferno. Deus não está presente, ausente do inferno, como algumas pessoas pensam, mas ele está presente. A presença de Deus está lá, não para trazer bênção, ou prazer, ou alegria. Wayne Grudem diz que Deus está presente no inferno não para mostrar bênção alguma, mas somente para punir e assim manifestar a sua justiça e o seu juízo. Esse é o Deus que, como nós acabamos de dizer, a sua presença em determinados lugares não está para abençoar, mas para trazer juízo. E às vezes Deus está presente não para punir, nem para abençoar, mas para manter o universo existindo e funcionando da maneira que planejou. Isso não quer dizer que Deus está ausente. Pelo contrário, está afirmando a sua presença e a sua manutenção sobre o universo. E é interessante que esse é o mesmo pensamento que Paulo compartilha acerca de Cristo Jesus. Ele diz acerca de Cristo em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Em Cristo tudo subsiste, tudo passa a existir, tudo existe e está existindo em Cristo Jesus. Cristo está constantemente sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É o que o escritor de Hebreus afirma. Mais uma vez, e aqui decepcionando os testemunhas de Jeová, que
pensam que Jesus não é Deus. Eu quero encerrar o estudo dessa manhã dizendo que o Deus a qual nós servimos é um Deus eterno. É um Deus que dura para sempre, mas é um Deus que sempre existiu, que Ele que cria o tempo e o espaço, e pelo fato de criar o tempo e o espaço não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço. E é por esse fato que Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Ora para abençoar, e esse é o prazer de Deus, ora para trazer juízo, e ora simplesmente para manter o universo no seu curso e na sua plena perfeição. Nós aprendemos nessa manhã e encerramos o estudo que Jesus também é Deus, porque Ele compartilha desse mesmo atributo da eternidade, da onipresença, ou seja, Ele, o apóstolo Paulo afirma isso, Ele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e que as sustenta pelo poder da sua palavra. Assim como Deus Pai, Jesus, Deus Filho, Ele é Deus e Ele é eterno para todo sempre. Quero encerrar o estudo dessa manhã orando e refletindo, chamando você à reflexão. Será que esse Deus que foi apresentado para você como Deus eterno, como Deus onipresente, não merece a nossa confiança e a nossa credibilidade? Então entregue a sua vida a Ele, confie e tenha esperança nesse Deus tremendo que é eterno e onipresente. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que esse estudo dessa manhã venha trazer esperança aos nossos corações nesse tempo a qual estamos vivendo, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Que famílias venham ser alcançadas pelo poder dessa palavra e que em nome de Jesus o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, que esse domingo venha a ser um domingo abençoador, ó Deus, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, dessas famílias. Oro pela nossa igreja, Deus, e nossa igreja PIB de Itaquaquecetuba, primeira igreja batista em Itaquaquecetuba, Pai. Ora pela diretoria dessa igreja que tem feito esforços, ó Deus, imensos para manter a continuidade dos trabalhos da igreja. Ora online, ora, Deus, na construção física da nossa igreja que está em reforma, e muitos terão uma surpresa imensa quando retornarem os cultos. Deus, pelo trabalho incansável dessa diretoria. Oro, Deus, pelos dizimistas e ofertantes, porque infelizmente nós até compreendemos, ó Pai, devido a essa pandemia, Senhor Deus, caiu muito os dízimos e as ofertas em nossa igreja. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Deus. Pessoas foram desempregadas, pessoas tiveram seus salários reduzidos, ó Deus. Porém, as cobranças, as contas, a alimentação, tudo precisamos fazer da mesma forma que fazíamos antes, ó Deus. Então eu peço graça, misericórdia, e eu peço o auxílio do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe, Deus, esse mundo a qual nós estamos vivendo e nos dá graça para suportarmos e compreendermos o caos a qual estamos presenciando nesse momento, Deus. Que a nossa confiança e a nossa esperança venha a repousar e estar nesse Deus eterno e onipresente. Tenha um ótimo domingo na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Se